Das pais, na minha experiência, parecia os anjos que me acompanham. E logo ao fazer a pergunta, eles confirmavam. E um anjo olhou para mim e falou: Você está pronto para o novo nível que Deus quer te levar? Você está pronto para viver o sobrenatural como você nunca viveu? Você está disposto a isso? Eu olhava para aquele anjo e eu falava: Sim, eu estou. E ele falou: Tá bom, agora você vai entrar em um nível de guerra que você nunca viu. Mas nessa guerra você não vai preparado como você sempre vai. Você não vai com armadura. E aí ele tirava todas as minhas armaduras. Tudo, tudo, tudo. Ele falou: essa guerra que você vai lutar é a guerra dentro de você. É a guerra no seu interior. Um dia você questionou a Deus porque tinha pecados que era difícil de se deixar. Hoje você vai entender. E quando aquele anjo tirava minhas armaduras, Deus permitiu eu entrar dentro do meu próprio coração. E quando eu entrava, eu via que ele estava dividido entre a luz e as trevas, e ali eu me escandalizei, eu me assustei. Mas eu falei: Senhor, eu oro, e nesse Espírito Santo ele olhava para mim e falava assim: você me busca, e eu entro. Só que os demônios tentam tomar conta. Só que hoje a escolha é sua, de quem verdadeiramente vai tomar conta do teu coração. E quando ele falava isso, vinham muitos demônios para cima de mim. E todos começavam a jogar as culpas do meu pecado e eu comecei uma grande guerra. Era uma grande guerra e quando eu olhava eu via tronos que tinha demônios. Por isso que eu não conseguia vencer alguns pecados. Eu comecei a guerrear e conforme aqueles demônios me atacavam, eles montavam em cima de mim, ia me passando o filme na cabeça de alguns pecados não confessados que eu tinha. E começou a passar aquele filme, aquele monte de demônio, e eu começava a lutar contra eles. E quando eu começava a pedir perdão, alguns demônios sumiam. E aí eles se iravam e começavam a falar do meu pecado. Falava: você não tem perdão, de que adianta? Você ora, jejua, busca, mas cai no pecado. E eu olhava e falava: eu sou um miserável pecador. Mas a graça me alcançou e aquele demônio sumia da minha frente. E com muito custo, quando eu consegui derrotar aquele monte de demônio, que eu ia pedindo perdão por cada pecado, ficava 3, que eram os principais. E eles vinham me atacar e ali começava uma guerra muito grande. A ponto de um me pegar pelo pescoço e me levantava lá no alto. Daí a minha respiração ia parando. E ele falava: eu vou te dar um ataque cardíaco e eu vou te matar nessa noite. Eu falei: você não vai, você não tem poder para isso. Ele pegava e olhava para mim: não, eis que essa terra já é minha, porque o mundo já é do maligno. Eu falei: não, toda a terra, toda a criação pertence ao meu Criador. E ali eu conseguia derrotar aquele demônio. E ali o Senhor permitia uma armadura vir em mim, porque quando os demônios zombavam, para ver se teu Deus não tem força, eu me enchia de uma autoridade, falava: quem és tu? Para falar do meu Criador, que criou o céu e a terra, que te criou também. Quem tu pensa que é para se achar maior do que o meu Deus? Ele era tomado de uma autoridade muito grande e conseguia derrotar aquele demônio, mas ele rasgava o meu corpo. E nisso, quando eu derrotava ele, vinha outro. E quando vinha outro, ele enfiava lanças em todo o meu corpo e eu quebrava essas lanças. E ele viu que eu tinha quebrado e ele arrancou e começou a vazar sangue. Foi uma guerra muito sangrenta. E ali, quando termina e vem o outro que eu custei derrotar, eu caio sem força nenhuma.
E nisso chega o Espírito Santo e pegava na minha mão e falava: isso aí, você fez a escolha certa. E você decidiu quem vai reinar no seu coração. E nisso eu estava com muita dor. E Jesus chegava, eu fazia pergunta tanto para Jesus como para o Espírito Santo, eles confirmavam. Jesus me pegava no colo, olhava para mim e falava: ser sarado. Na mesma hora eu comecei a ser sarado daquela dor. Ele falava: ser restaurado. E eu era todo restaurado ali. E no meio daquela fortaleza que estava no meu coração, no centro tinha uma árvore muito grande. E Jesus olha para mim junto com o Espírito Santo e falava: eu faço uma obra de reconstrução. Ele até sorriu e falou: lembra que o pessoal falava que eu era um carpinteiro nessa terra? E ele jogava uma marreta. Falou: agora vamos destruir juntos toda essa fortaleza que Satanás tinha colocado dentro de você. E aí eu começava a quebrar aquelas torres, destruir aquelas muralhas que tinha. E aí Jesus me chamava e falava: vês tu essa árvore? E era uma árvore preta, feia. Falei: vejo. Falava: olha, a raiz dela é uma raiz de iniquidade do pecado. É necessário ser arrancada de dentro de você. E aí ele começava a cantar um louvor, enquanto ele me ajudava a arrancar aquela raiz, que era o jardineiro que chora da harpa cristã. Ele começou a cantar e ele começava a chorar. E eu comecei a chorar junto com ele. E cada raiz que eu pegava, eu via o pecado, eu podia confessar aquele pecado. Eu sentia um perdão assim, me tomando conta. E ali a gente tirou aquela árvore. E quando tira aquela árvore era consumida pela glória do Senhor. E naquele momento eu vi uma das cenas mais lindas que eu já vi. Todo o chão que estava preto. E do nada começou a raiar uma luz ali. E nisso começou a crescer flores, flores, flores. E vinha sendo tomado um lindo jardim. E quando isso acaba, aquele jardim acaba, a gente começava a reconstruir tudo que Satanás tinha roubado. Tudo que Satanás tinha desfeito. Tudo que ele tinha feito para acabar com a minha vida. Nisso nós começávamos a reconstruir. Nós construímos os alicerces. Levantamos a parede, pintamos a casa, colocamos a janela, colocamos o piso. Quando a casa estava construída, Jesus me chamava lá para fora daquele jardim. E nós abríamos um buraco no chão e plantávamos uma semente. E nascia uma linda árvore. E falava: esses são os frutos do Espírito. E você tem esses frutos crescendo em você. Mas eles precisam estar maduros dentro de você. Você precisa amadurecer os frutos de Gálatas 5:22. Precisa cada vez mais estar maduro dentro de ti. E nisso descia um trono que era colocado no centro daquele jardim, onde o próprio Deus estava sentado naquele trono. E foi quando Deus falava: eu quero fazer isso no coração de vocês. Eu quero destruir com toda a fortaleza que Satanás tem colocado tanto no coração como na mente de vocês. Eu quero destruir essas fortalezas para a minha glória e eu quero reinar e habitar no coração de todos vocês. É isso que eu quero fazer. E até aqui eu posso compartilhar. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu Deus, que experiência tremenda, né, irmãos? Que experiência forte, né, do jovem Kaique, né? Sobre proteger o coração, sobre guardar o coração. Irmãos, o nosso coração ele deve estar muito bem guardado em Cristo para podermos obter vitória no campo espiritual. Inúmeras vezes, apóstola, quando eu estava travando batalhas, guerras espirituais, né, os demônios lançavam palavras que feriam, sabe? Os demônios lançavam palavras de baixo calão, lançavam palavras que, sabe, que de muitas das vezes mexia com a gente, mas o meu coração sempre foi guardado em Cristo, né? Então eu aprendi sozinho
que o nosso coração, nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Sabe, quando você sabe quem você é em Cristo, irmão, pode se levantar o inferno, pode se levantar o diabo, pode se levantar quem for. Irmãos, o seu coração está guardado no Senhor, você consegue a vitória, você consegue sobreviver diante das lutas, diante das guerras, diante das dificuldades que surgem. Então existe uma guerra diária, né, apóstola? Que os demônios eles travam, né? Que o inimigo ele trava para que a gente venha se perder, para que a gente venha perder o foco, né? Sim, é importante, né? Que experiência forte frisarmos a respeito disso, porque o nosso coração ele precisa estar no Senhor, né? Precisamos de fato cumprir a Bíblia, quando o próprio Jesus deu o conselho de que havia mandamentos a qual não haveria lei contra ele, né? Que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O nosso coração precisa estar escondido em Deus. Às vezes pensamos que conhecemos o que está dentro de nós, que conhecemos o que está armazenado no nosso coração. E quando nós somos provados, muitas vezes até mesmo testados, e é aí que se revela o que nós guardamos no nosso coração, né? É importante no meio dessa batalha que nós temos da nossa carne com o nosso espírito, é que o Espírito Santo de Deus, ele tenha total controle, que ele possa acessar a nossa alma, né? Moldar ao caráter de Cristo, para que a gente não venha desagradar o Senhor, ocupando o nosso coração com sentimentos ruins, com mágoas, com ressentimento, com ódio, com iras, né? Para que a obra da carne, que é um convite para o pecado, ele não venha nos afastar, nos destruir e afastar da presença do Senhor, mas que possamos ser guiados pelo Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo de Deus, porque aí nós vamos produzir o fruto do Espírito. Então é muito importante que o nosso coração ele esteja alinhado com o coração de Deus. E isso só é possível com uma vida de renúncia, com uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de total dependência de Deus, aquela dependência a ponto de dizer: Espírito Santo, eu quero ser influenciado pela tua presença, eu quero que o meu coração seja influenciado pelo teu amor, né? Então quando nós pedimos, ele vem, ele opera no nosso coração, ele transforma os nossos sentimentos e ele coloca a essência de Deus em nós. Amém? Então é uma experiência muito forte, isso vai nos ajudar a vencer, a sermos fortalecidos na presença do Senhor, a ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento secreto com o Senhor, dia após dia, amando ao Senhor mais do que qualquer coisa, e o nosso coração estará escondido nele. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, apóstola. Vamos orar então, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando teu filho e a todos quantos escutam, Pai, esse canal, escutam essas experiências, Pai, que o Senhor, Pai, querido amado, visite poderosamente teus servos, que o Senhor possa nos ajudar a guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, Senhor, para que possamos, Pai, como seres do céu, Pai querido, Pai amado, viver nessa terra, Senhor, segundo a tua vontade, meu Pai. Então, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.